Fala pessoal, um assunto que é polêmico e divide opiniões é o tal do véu islâmico. Uns dizem que ele é opressivo e deveria acabar. Já outros pensam que ele é opressivo, mas está no campo da autonomia da mulher. E tem aqueles que não veem problema nenhum nesse tipo de vestimenta e acham até bonitinho. Neste programa eu quero apresentar o ponto de vista gay à questão do véu. Afinal, nós devemos respeitar essas tradicionais indumentárias islâmicas? As coisas podem ser mais complexas do que vocês imaginam. Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloquem o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Caso vocês não saibam, é importante salientar que existem muitos tipos de vestimentas islâmicas para as mulheres. Entre elas estão o hijab, o chador, o niqab, a burca, a abaia, etc. E essas vestimentas são muito diferentes entre si. Algumas cobrem só o cabelo, outras o cabelo e o pescoço, outras o corpo inteiro, só deixando o rosto de fora. Há também aquelas roupas que cobrem tudo, até o rosto, deixando apenas os olhos de fora, como no caso do Iêmen. E existem até aquelas que cobrem inclusive os olhos, como no Afeganistão. Cada uma dessas vestimentas islâmicas está ligada à cultura particular de um país e a uma escola muçulmana específica, sendo que, em muitos casos, é impossível diferenciar uma coisa da outra. Na Arábia Saudita, por exemplo, as vestimentas tradicionais do país estão vinculadas à escola Wahhabi do islamismo. A título de simplificação e para facilitar o texto, vamos chamar todas essas diferentes formas das mulheres muçulmanas de se vestirem de véu islâmico. E outra coisa que é importante salientar é que essas vestimentas se referem ao espaço público. No espaço privado, geralmente, as mulheres podem vestir o que elas quiserem. Isso posto, vamos às questões. Existe um grande debate no Ocidente sobre se esse tipo de vestimenta é aceitável ou se é opressão feminina. Nessa discussão, há intelectuais ocidentais islâmicos que dizem que, na verdade, o véu não é um elemento islâmico, pois ele não consta no Alcorão e que pertence a tradições tribais locais pré-islâmicas e todo um blá blá blá. Bem, a origem dessa vestimenta feminina tem zero importância, pois o fato é que milhares de líderes muçulmanos ao redor do mundo o defendem e dizem que isso faz parte sim do islamismo. E muitas mulheres também pensam assim. Quem discorda pode enviar uma carta ou um e-mail para eles expondo a sua opinião. Naturalmente, essas vestimentas islâmicas que cobrem a mulher no todo ou em partes se tornaram parte da tradição de muitos países. De modo que as razões teológicas que sustentam esse tipo de coisa são até menos importantes. Muitas mulheres seguem isso porque sim, pois todo mundo no seu país usa e assim é a vida. E em função disso, a gente precisa se perguntar: afinal, esse tipo de vestimenta deve ser respeitada? Eu vou responder, mas antes, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Primeiramente, a gente tem que deixar claro que todas as pessoas devem ser respeitadas. Ninguém tem que ser espancado em função de suas crenças ou religiões, e nem ter tirado o véu à força. Dessarte, o que estamos discutindo aqui não é o que fazer com as mulheres muçulmanas, mas sim como nós devemos interpretar essa vestimenta islâmica no campo da nossa subjetividade. E, para respondermos isso, acho que precisamos nos focar nas razões teológicas principais que sustentam esse tipo de roupa. Por mais que alguns intelectuais floreiem, e por mais que essa roupa tenha sido absorvida pela cultura de vários países, de modo que as pessoas nem sequer reflitam sobre ela, fato é que a vestimenta islâmica feminina se assenta em duas crenças teológicas muito específicas. Primeiro, a de que a mulher é responsável pela tentação do homem. Segundo, que o corpo desnudo é algo feio, sujo e pecaminoso. Para quem não entendeu, essas duas ideias são só uma forma teológica de dizer que a mulher é violada por culpa dela própria. E é aí que entra o nosso primeiro desafio, principalmente para quem é de esquerda. Quando o pastor evangélico diz que a mulher deve se dar ao respeito e, se ela for abusada, é por culpa dela,
as pessoas caem de pau chamando de fascista, reacionário, bolsonarista, direita, extremista, machista, etc. Mas quando muçulmanos dizem a mesma coisa, ainda que de outra forma, as pessoas ou não sabem o que fazer, ou ainda defendem sob o argumento de outra cultura, respeito à liberdade religiosa, etc. Ora, por que o pastor evangélico não deve ser respeitado em suas opiniões e os muçulmanos sim? Uma das formas de se escapar desse imbróglio é dar voz às mulheres muçulmanas. Elas é quem tem que decidir. Há, no entanto, 2 problemas aí. O primeiro deles é que o fato de muitas mulheres apoiarem o uso do véu não significa que elas não estejam sendo manipuladas pelo discurso religioso e não têm um cérebro lavado. E aí, como devemos nos portar? Levar o pensamento crítico a elas ou simplesmente ficar olhando? E a outra questão é que a coerção social nesses países é tamanha que eu tenho dúvidas se muitas dessas mulheres realmente falam o que pensam. E se uma mulher acha que ela deve se cobrir para manter a decência, imagina o que ela não pensa dos homossexuais, dos transexuais e dos seus direitos. E aí entra outro desafio filosófico. A gente deve respeitar uma crença até o limite daquilo que nos agride? Muitas mulheres muçulmanas que defendem o uso das vestimentas islâmicas sob o argumento da modéstia, elas não têm exatamente uma opinião positiva sobre mulheres de biquíni ou de roupas curtas como no Ocidente. Na verdade, a opinião dessas mulheres sobre outras mulheres com corpo mais à mostra pode ser bastante sombria. E é justamente esse desafio que se coloca. Essas mulheres querem ter a liberdade de defender ou usar o véu, mas elas acham que mulheres de biquíni provavelmente são impuras e imorais. É um direito delas acharem isso? Se sim, por que as pessoas do outro lado não podem achar que mulheres de véu são burras, manipuladas ou fanáticas? As mulheres que usam véu para se manterem modestas não necessariamente respeitam em sua subjetividade quem usa biquíni, ainda que algumas delas não se oponham ao direito de quem quer usar. No entanto, quem usa biquíni ou roupas curtas quase parece não ter o direito de dizer coisas ruins sobre quem usa véu. As mulheres que exigem respeito não respeitam os outros. Mas quem é desrespeitado, no caso das mulheres de biquíni, que celebram o corpo, não podem desrespeitar quem as desrespeita. Esse debate me parece meio assimétrico e desigual. Há gente na esquerda que chegou ao cúmulo de pontuar que o véu é uma libertação cultural e representatividade feminina. Essa gente desconsidera as milhares de mulheres iranianas que não suportam essa vestimenta de base religiosa e que queriam se livrar daquilo tudo. Acho que todos já vimos fotos do Oriente Médio antes e depois das revoluções islâmicas. A esquerda está tão preocupada com o fundamentalismo cristão que se esquece que, se existe um lugar que é Gileade da vida real, é o Irã e a Arábia Saudita. Algumas pessoas chegam ao ridículo de comparar o véu islâmico com o hábito das freiras, sendo que um é uma imposição, ao passo que o outro é uma escolha. Seja como for, o véu islâmico é essencialmente o símbolo de uma ideia. Ideia essa que representa a imposição da religião e da lógica religiosa sobre o espaço público. Tanto é que o responsável pela secularização da Turquia, Atatürk, arrancou o véu das mulheres à força. Ele sabia que aquilo é e sempre será o símbolo de uma moralidade religiosa arcaica e machista, cujo objetivo é o apagamento da individualidade feminina e a introjeção da culpa no ombro das mulheres por qualquer coisa que os homens façam. Ademais, é a imposição de uma diferença absoluta entre aquilo que é masculino e aquilo que é essencialmente feminino. Ou seja, essa vestimenta reforça a diferença entre os gêneros. E o que mais me surpreende nessa discussão é ver gente de esquerda, intelectuais e acadêmicos, defendendo o uso desse símbolo como forma de se libertar dessa masturbação e alucinação coletiva do imaginário imperialismo ocidental e blá 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 blá. Tudo me parece uma grande baboseira. A mulher deve usar o que ela quiser, sim. Mas a partir do momento em que a mulher de véu acha que quem não usa véu é uma pessoa suja,
Tendo a acreditar que essa mulher não tem o direito de reclamar para si respeito. Se ela não respeita os outros, eu tenho dúvidas sobre se ela tem o direito de querer ser respeitada. O grande problema aqui, e que se coloca ao progressismo, é saber o que queremos de verdade. Defender valores universais ou respeitar outras culturas. Se o respeito a outras culturas prevalecer, então temos que respeitar pessoas que matam gays, os acham sujos e pecaminosos, e também outras culturas racistas. Mas, se defendemos valores universais, a ideia de que a mulher deve cobrir o corpo para não despertar desejos pecaminosos nos homens deve ser tratado como ela realmente é, algo desprezível e abominável. Homens são responsáveis pelo que eles sentem e fazem, e não as mulheres. Por fim, nessa paranoia de pseudo-superioridade moral de tentar entender outras culturas, às vezes nos perdemos na seguinte questão: afinal, qual é a cultura que nós queremos e defendemos? Mas e vocês, o que pensam sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!